eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta, canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu. Canta, povo de Deus, grandioso és tu. Canta minha alma, canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita o meu Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertei do sangue carmesim. Canta, canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Cantar, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Louvado seja Deus, grande é o Senhor, digno de toda honra e toda glória. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olha, aproveita aí que você está ligadinho conosco pelo Facebook e compartilha para os seus amigos, convida os seus amigos, seus familiares para participar conosco. Convida aquele irmão que você conhece, aproveita, convida, compartilha e vamos nessa noite nos unir na oração, nos unir na ouvir a palavra de Deus. A todos que estão nos acompanhando, você aqui em Pernambuco, você lá em Sergipe, Aracaju, amigos e irmãos, louvado seja Deus, e vocês também de todo o Brasil que estão nos acompanhando e no mundo inteiro. Este é o momento que Deus preparou para edificar e fortalecer a nossa fé. Então, vamos orar ao nosso Deus, invocando a sua presença em nosso meio. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Pai. Tu és digno de toda honra, tu és digno de toda glória, Senhor, de todo louvor. E nós invocamos o teu nome para que o Senhor se faça presente em nosso meio, mesmo, ó Deus,
neste momento em que nos encontramos apenas unidos na fé, no mesmo Espírito, Senhor, diante de Ti. Assim, Pai, nós estamos agora rendidos ao Senhor, rogando que o Senhor esteja, ó Deus, nos abençoando através deste culto de oração e estudo da Tua Palavra. Que o Teu nome em tudo seja glorificado, que o Senhor aceite os nossos atos por meio do Teu Filho Jesus Cristo e seja glorificado. Te bendizemos, ó Deus, e dedicamos esse momento ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como é bom saber que o Senhor está conosco e por meio de Jesus, seu Filho, Ele nos aceita, porque a sua misericórdia vem sobre nós. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e assim temos a possibilidade de adorá-lo, de adorar ao Pai por meio do seu Filho, mediante também o seu Espírito Santo. Meus amados irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 19, verso 7. Vamos ler juntos. Você vai ler eu vou ler daqui e você vai ler daí esse texto, já que hoje vamos estar falando sobre a restauração, né? O que aconteceu após a restauração do apóstolo Pedro. Hoje nós teremos a oportunidade de poder falar sobre isso. E esse Salmo 19, verso 10, o verso 7, Salmo 19, verso 7. Eu vou ler daqui e você também daí acompanha fazendo essa leitura também conosco. Diz a palavra de Deus, Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nós encontramos aqui uma grande verdade do que a palavra de Deus produz na vida de todos os seus filhos, de todo aquele que nele crê. A palavra de Deus diz exatamente isso, que a lei do Senhor é perfeita e ela é capaz de restaurar a alma. Por isso, sabendo dessa verdade, que a lei do Senhor restaura a nossa vida, restaura a nossa palavra, nós estaremos então louvando e exaltando ao nosso Deus com cânticos. Então vamos louvar ao Senhor. Eu convido você a louvar junto comigo. Quero louvar-te. Vamos exaltar o nome do Senhor. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do
refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Oh, oh. Te bendizemos, Senhor, te adoramos, por isso nós louvamos e exaltamos e bendizemos o teu nome. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por mais tempos difíceis que estejamos passando, mas o melhor lugar para nós estarmos é aos pés do Senhor, é junto dele. Olha, meu irmão, se essa circunstância que estamos vivendo, se ela não nos unir mais a Cristo, assim como qualquer outra circunstância, então precisamos aprender a ouvir mais a voz do Mestre e desejar que queremos sempre estar perto dele, não importa as circunstâncias. Perto está junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Quero te ofertar,
mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Neste momento nós estaremos orando por vários motivos de oração, várias petições além do mundo, além da nossa nação, além da nossa cidade, estado, Pernambuco e cidade de Bom Conselho. Nós estaremos orando por pedidos específicos de irmãos que estão passando por várias dificuldades, inclusive irmãos que estão então tendo que lidar com o vírus, né? Que foram então infectados e estão enfermos. Então nós estaremos orando neste momento, clamando ao nosso Deus, e onde você estiver e nos acompanhando nesse exato momento, o Senhor quer ouvir a sua oração. Se você tem algum pedido de oração específico, você pode estar então nesse momento colocando aqui, e nós estaremos também apresentando ao Senhor as nossas petições. Então vamos estar orando por causas diversas nesse exato momento. E eu convido você para que você, onde você estiver, você esteja intercedendo juntamente comigo diante de Deus, para que possamos colocar toda a nossa ansiedade diante dele. Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Só tu és digno de honra, de glória e de louvor. E nós te bendizemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de colocar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, tudo aquilo que nos inquieta e tira a nossa paz, tudo aquilo, Senhor, que traz conosco, meu Pai, grandes problemas. Nós colocamos diante do Senhor a vida de todos os nossos irmãos que estão enfrentando, ó Deus, dificuldades com o Covid-19, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que foram infectados, que o Senhor esteja estendendo a tua mão de cura, de libertação, restaurando, curando, Senhor, a vida destes nossos irmãos. Opera, Senhor, um milagre, aquilo que nós não podemos fazer, mas o Senhor pode fazer. Só o Senhor tem poder, ó Deus. Este poder é teu e não nosso. Por isso, Pai, faz a tua vontade na vida desses irmãos, restaurando, curando e fazendo como tu queres. Da mesma forma, oramos, ó Deus, por todos aqueles que estão hospitalizados, todos aqueles que estão nos hospitais, na UTI, estão, Senhor, à beira, meu Deus, na sombra, numa morte. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão hospitalizados, em estado grave, que estão nas UTIs, Senhor, sofrendo, meu Deus, não apenas por causa da Covid, mas porque tiveram infecções, enfermidades e outras doenças. Tem misericórdia, Senhor, de muitos que estão sofrendo
nos hospitais. Nos lembramos também do pai da nossa irmã Rafaela, Senhor, que está na UTI. Tem misericórdia do pai dela. Que o Senhor também estenda a tua mão de graça, de cura, de misericórdia, restaurando a sua vida, se for a tua vontade. Só o Senhor é médico dos médicos e enquanto, Senhor, pudermos orar, estaremos orando sempre na esperança viva do Senhor. Por isso colocamos também todos os que estão ligados neste momento, juntamente conosco orando, que têm os seus problemas, que estão enfrentando dificuldades diversas, talvez na sua empresa, talvez, Senhor, com a sua família, com os seus filhos, seja qual for a dificuldade, meu Deus, que o Senhor tem contemplado na vida deste irmão, desta irmã que nos acompanha em oração. Que o Senhor esteja recebendo, Senhor, toda e qualquer dificuldade. E o Senhor esteja agindo conforme Tu queres, abençoando cada um conforme a necessidade de cada um, segundo a Tua vontade, ó Deus. Glorifica o Teu nome e estende a Tua mão trazendo libertação, trazendo cura, abrindo portas, suprindo necessidades, Senhor, desembaraçando as situações judiciais que porventura estejam em trâmite, mas que está com muitos empecilhos e barreiras, que o Senhor possa estar ajudando para que esses processos sejam agilizados, a concessão de benefícios que estão travados. Senhor, abençoa, meu Pai, concede a graça ao Teu povo de serem agraciados com as bênçãos do Senhor materializadas na vida deles, sejam bênçãos espirituais, sejam bênçãos materiais, que a Tua boa mão estenda sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Ó Deus bendito e amado e querido, nós te bendizemos porque Tu és digno de honra, apesar de todas as circunstâncias, mas o Senhor tem cuidado do seu povo, o Senhor tem cuidado da sua igreja, o Senhor tem cuidado, Senhor, de todos nós, apesar, meu Pai, das dificuldades, das limitações do pastoreio, mas o Senhor tem cuidado de nós como um grande pastor que, meu Deus, cuida e zela na vida de cada ovelha. Bendito seja o Senhor por ser este sumo pastor que não desampara nenhuma ovelha. Nós muitas vezes desamparamos, falhamos, erramos, porque somos humanos, ainda sendo pastores do teu rebanho. Mas o Senhor não, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é aquele que cuida 100% da sua igreja. Continua cuidando, ó Deus, do teu povo. Continua abençoando, derramando bênçãos sem medidas sobre a vida do teu povo, graça sobre graça, segundo a tua vontade. Bendizemos ao Senhor por todas as coisas. Ó Deus, neste momento também que vamos ouvir a tua palavra, que o Senhor traga edificação, consolo, exortação e que acima de tudo o teu nome seja glorificado. Recebe, ó Deus, a nossa oração. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como é bom orar, como é bom exaltar, como é bom bendizer ao Senhor e ter a certeza e a convicção que estamos sendo guardados, cuidados pelo nosso bondoso Deus. Meus amados irmãos, nós temos a oportunidade agora de poder ouvir a palavra de Deus. E como eu já falei, nós temos a oportunidade nesse momento de então concluir aquele ciclo que nós estávamos ministrando sobre a vida do apóstolo Pedro. Eu comecei, acredito que 2 ou 3 quartas anteriores que passou, né? Eu comecei falando sobre a vida do apóstolo Pedro, falando sobre a queda desse apóstolo, né? Quando ele, então, impulsivo nas suas decisões, este apóstolo que dizia que nunca iria negar a Cristo, mas que por ele morreria, mas nós vimos que ele acabou negando a Cristo por 3 vezes. E depois de falar sobre a queda do apóstolo Pedro, nós falamos então sobre como se deu a sua restauração através da intercessão de Cristo por ele, quando nós encontramos isso lá no Evangelho de Lucas 22, 31 e 32. E aí nós vimos ali naquele diálogo também que Jesus tem com Pedro lá na praia, depois que eles pescam, Jesus então tem um momento particular com o apóstolo Pedro e faz algumas perguntas a ele, e essas perguntas são fundamentais para que Pedro pudesse provar o seu amor por Cristo, e esta prova do amor por Cristo se daria através do seu amor
quando ele estivesse cuidando dos seus colegas apóstolos e cuidando da igreja do Senhor. Isso nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 21, nos versos 15 a 22. Então vimos a queda do apóstolo Pedro, vimos então a intercessão de Cristo e o seu convite para a restauração, vimos a restauração dele acontecendo ali no Evangelho de João, quando ele então atende o convite de Cristo e segue ao Senhor. Mas hoje nós estaremos finalizando falando sobre a vida do apóstolo Pedro, tratando exatamente o que aconteceu após a restauração do apóstolo Pedro. Então, algumas evidências dessa restauração se tornaram visíveis a todos nós através da Escritura, se tornam visíveis a todos através da Escritura. Então, nós vamos estudar aqui a vida sobre o apóstolo Pedro, como se deu essa restauração e quais são as provas dessa restauração. Da mesma forma que acontece conosco, né? Cristo, uma vez, fez um novo nascimento em nós. Então, essa evidência da restauração que Cristo fez em nós deve ser perceptível, não apenas dentro de nós, nosso coração, mas deve ser evidenciada à sociedade. Não é assim que acontece com a gente quando nós nos convertemos? Então, nós mudamos primeiro de dentro para fora, né? E, consequentemente, as nossas atitudes externas elas vão sendo mudadas, transformadas. E isso se torna evidente, as pessoas começam a notar isso, né? Essa restauração, essa mudança. Então, por exemplo, quando eu e você nos convertemos, haviam coisas que nós fazíamos e essas coisas eram muito comuns na sociedade. Fumar, por exemplo. Né? Se você fumava, certamente quando você se converteu, percebeu que fumar se torna inútil. Né? Apesar de ser um vício, e vício é um pecado, isso se torna inútil. Então, você, na sua conversão, abandonou este pecado, por exemplo, do cigarro. E quando isso aconteceu, isso também se tornou evidente diante das pessoas que você conviviam, porque elas olharam que você não mais fuma, que você parou de fumar. E logo elas vão atribuir isso a quê? A sua conversão. Olha, virou crente, agora é pastor, e começa aquelas brincadeirinhas pejorativas, né? Então, tudo isso acontece porque a nossa restauração em Cristo se torna evidente, o nascimento, a regeneração. Pois bem, diante disso, nós vamos tentar perceber na vida do apóstolo Pedro justamente esta restauração aqui, esses atos evidentes sendo vistos na vida do apóstolo Pedro. E eu quero convidar você a abrir então a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos perceber, por exemplo, uma primeira evidência que está ali em Atos, capítulo 1, verso 15. E nós vamos perceber ali, no texto bíblico, que depois que Pedro se tornou, Pedro teve a sua restauração de vida, depois daquele momento que Cristo conversa com ele, e Cristo trabalha no coração do apóstolo Pedro, há uma transformação interior na vida do apóstolo. Há uma experiência da qual ele nunca havia experimentado. E assim aqueles que provam da fé em Cristo Jesus, eles provam de uma nova vida a qual eles nunca tinham. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você, e assim pode acontecer com você que ainda não teve essa experiência com Cristo, de seguir, de servir a Jesus Cristo. Há uma mudança transformadora que acontece na vida de todas as pessoas que têm um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. E assim aconteceu na vida do apóstolo Pedro. É bom lembrar que Jesus usou a palavra converter quando iria orar pelo apóstolo Pedro, uma vez que ele sabia que Pedro iria negar a Cristo. E Jesus então adverte a Pedro em Lucas 22, dizendo que Pedro, Satanás vos pediu para atrapalhar a sua vida, peneirar você como um trigo.
Em outras palavras, Satanás pediu para acabar com você, mas eu orei por você. Ou seja, Cristo intercedeu por Pedro. Para quê? Para que a sua fé não desfaleça. Aí vem um propósito. Aí Jesus dá uma orientação. Ele diz: e tu, quando tu te converteres, então fortalece ao teu irmão. Dá a entender, então, que haveria um processo de conversão na vida do apóstolo e que esta conversão se daria numa restauração, e essa restauração produziria frutos na vida do apóstolo Pedro. E são esses frutos que nós vamos estar buscando aqui na Escritura, mostrando evidências deles. Então vamos lá em Atos capítulo 1, verso 15, quando o texto nos fala que o apóstolo lidera uma reunião. Essa reunião, diz o texto, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Essa assembleia que aconteceu aqui na igreja de Atos foi a primeira assembleia para se decidir a escolha do apóstolo que substituiria a cadeira apostólica de Judas Iscariotes, que havia se enforcado. Nesta assembleia, nós encontramos aqui, então, uma reunião de 120 pessoas, onde o apóstolo Pedro e os demais apóstolos estão reunidos para decidir, então, quem vai substituir a vaga de Judas Iscariotes. E aí, quem dirige essa assembleia, aqui conforme o texto diz, é o apóstolo Pedro. Veja que o símbolo de autoridade aqui é muito forte na vida do apóstolo. Pedro, então, como alguém que está investido de autoridade, ou seja, ele reconhece que ele é um apóstolo do Senhor, ele demonstra que foi restaurado, que dessa restauração ele assume a sua identidade apostólica e ele não apenas assume esta identidade, como também ele é investido dessa autoridade para dirigir a reunião que acontece dos apóstolos. Então veja como Pedro está transformado a ponto de conduzir o colegiado apostólico. Foi o que Cristo disse quando chamou ele de pastor, dizendo: apacenta os meus cordeiros. Cristo estava dizendo: você será o pastor de pastores e você pastoreará os seus colegas, você será o pastor dos seus amigos, seus colegas apóstolos. Então, nós percebemos aqui isso se tornando evidente na vida do apóstolo Pedro, quando ele comanda o colegiado, tomando a palavra, e aqui ele dirige esta reunião. Veja a evidência da transformação, da restauração de Cristo na vida do apóstolo Pedro. Essa é a primeira evidência aqui registrada no livro de Atos, e há outras evidências, como por exemplo, nós vamos encontrar que Pedro foi usado por Deus na conversão de milhares de pessoas. Quando nós encontramos depois o discurso de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 14, quando então acontece após o evento do Pentecostes, que acontece no início do capítulo 2, então acontece ali o derramamento, o poder, o dínamos do Espírito Santo sobre os discípulos, e com o recebimento, o poder do Espírito Santo, acontece o fenômeno da glossolalia, que é um fenômeno de falar em outros idiomas. Esse fenômeno é um cumprimento do livro do profeta Joel, no capítulo 2, quando toda carne provaria do Espírito Santo. Especificamente, toda carne aqui são aqueles que estavam reunidos ali conforme a ordem do Senhor Jesus, que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E é depois desse fenômeno dos idiomas ali distribuídos àqueles irmãos que o apóstolo Pedro então faz um discurso poderoso acerca de tudo que havia de estar acontecendo e também acerca do Evangelho. Pedro não apenas justifica o fenômeno que está acontecendo, como ele também prega e anuncia a mensagem da cruz. E é através dessa pregação da mensagem do Evangelho
conforme Pedro aqui se pronuncia em Atos 2,14, o texto diz assim: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. E essas palavras é todo o discurso empregado pelo apóstolo neste capítulo 2. E aí o versículo 37 diz o seguinte: Ouvindo eles estas coisas, que coisas? O discurso, a pregação anteriormente. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Ou seja, eles ficaram constrangidos, tocados, comovidos com a pregação do apóstolo Pedro. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Vejam, Pedro estava, então, com a palavra. Ele era a coluna, ele era o pastor de pastores. Então, foi dele que procedeu o discurso, ele estava acompanhado dos seus colegas. E agora a pergunta que surge a Pedro e aos demais apóstolos é: que faremos, irmãos? E aí Pedro então respondeu, versículo 38 do capítulo 2 de Atos. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. E aí os versículos 40 e 41 diz assim: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então perceba aqui que na restauração do apóstolo Pedro, houve aqui o apóstolo mostrando evidências de que alguém que é restaurado por Deus, ele é transformado de tal forma como ele foi aqui transformado e usado por Deus na conversão de muitas pessoas. Da mesma forma, aqui nós encontramos o apóstolo sendo usado para curar um paralítico no capítulo 3. No capítulo 3 nós vemos que Pedro e João foram ao templo orar e quando eles chegam à porta do templo, então eles se deparam com um coxo, um aleijado. E é nesse momento então que Pedro é usado por Deus para curar aquele homem, juntamente com o apóstolo João. Desse evento que acontece, da cura do aleijado, então Pedro faz um outro discurso. Este outro discurso traz então ao apóstolo Pedro, faz com que os homens, os fariseus e todos aqueles que achavam que seguir a Cristo era uma heresia, os judeus farisaicos, os judaizantes, eles então atrapalharam isso e tentaram impedir para que o apóstolo Pedro e João eles não continuassem falando do Evangelho. E aí, por conta disso, no capítulo 4, nós encontramos aqui a prisão de Pedro e João. Veja que agora Pedro não está resistindo como ele resistiu quando Cristo foi preso, a ponto dele cortar a orelha de um soldado. Ele não resiste mais. Ele entende que sofrer pelo Evangelho e ser preso aqui, por exemplo, faz parte da vida daquele que segue a Cristo. Ou seja, o sofrimento faz parte da vida daquele que segue a Cristo. Isso é o que ele vai discorrer na sua epístola, quando ele fala sobre sofrimento. E aí, ele entende que ele precisa, então, sofrer por causa de Cristo. E então ele é preso, ele não resiste à prisão, porque se fosse o outro Pedro, né, ele teria resistido. Ele era um Pedro mais impulsivo, era o Pedro sem ser restaurado, talvez resistisse a essa prisão e causasse grande problema. Mas aqui não, aqui nós encontramos Pedro e João sendo presos por causa de Cristo, por causa do Evangelho. E mais uma vez, nesse momento em que eles são presos, nós encontramos a igreja orando por eles,
para que eles sejam soltos. Vimos então a igreja orando no capítulo 4, versículo 34, versículo 24, a igreja ora ao Senhor para que eles continuem então a proclamar o evangelho. E dessa situação aqui, mais uma vez acontece de Pedro ser usado na conversão de pessoas. Foi na conversão de pessoas que eles foram usados. Capítulo 4, versículo 4, mostra que, mais uma vez, o sermão de Pedro restaurado agrega mais pessoas a Cristo. Olha o que diz o capítulo 4, verso 4 de Atos. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No primeiro sermão, nós encontramos então Pedro pregando e 3.000 almas se convertendo. Agora, neste discurso, mais 5.000 almas são agregadas na pregação do Evangelho. Veja que o apóstolo agora está sendo usado poderosamente depois da sua restauração pelo Evangelho de Cristo, da sua restauração no seu encontro com Cristo. Mais uma vez, no livro de Atos, nós encontramos ali Pedro sendo usado também para fazer muitos milagres. Veja o que diz o capítulo 5, verso 12 a 15. Capítulo 5 de Atos, verso 12 a 15. Diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Veja que Pedro estava sendo usado como instrumento vivo de poder, de milagres do Senhor Jesus Cristo. O dom de cura, de sinais, de milagres estava nos apóstolos. Estava nos apóstolos, bem como estava no apóstolo Pedro. Agora, há uma grande discussão se esses dons continuam nos nossos dias. Alguns acreditam que esses dons são dons apostólicos e que encerraram com os apóstolos. A maioria dos reformados tem essa opinião de que os dons apostólicos cessaram. Por isso você não vê mais pessoas investidos de um dom específico nos nossos dias. E se isso acontecer, não é provável que isso seja verdade, porque toda a história do Evangelho, da história cristã, ninguém possuiu um dom em si mesmo, apenas os apóstolos. Depois que acabaram os apóstolos, então cessou-se os dons apostólicos, permanecendo então apenas os dons do carisma, os dons que são ministrados às pessoas, os dons do serviço, que são dons de ministérios. Esses dons perpetuam. Assim é a maioria da concepção do pensamento reformado. Da mesma forma, os dons apostólicos cessaram, e por não compreender isso, muitas pessoas acham que os dons apostólicos continuam. É por falta de interpretação, por exemplo, que muitas pessoas se intitulam apóstolos, dizendo ser apóstolos e pastores e profetas, e acabam dizendo que tem esse dom de maravilhas e milagres, mas limitam o poder de Deus. Por quê? Porque, como alguém até já questionou, se de fato esses que se dizem apóstolos possuem um dom de milagres e maravilhas, então por que eles não vão para os hospitais curar a todo tempo, já que o dom está neles? Não é isso? Mas a gente percebe a incoerência desses fatos. O dom não está mais nos homens, mas o dom é totalmente de Deus e ele apenas aplica diretamente aos homens conforme ele quer. O que é que nós fazemos? Apenas oramos. Mas quem age é o Senhor, não mais por meio dos apóstolos, mas ele age diretamente na vida de todo aquele que nele crê. Então, os dons foram dados aqui ao apóstolo e ele foi usado como instrumento para glorificar
e exaltar. E olha que o objetivo aqui dos milagres não era para benefício humano, mas era para levar as pessoas a crerem no Evangelho. É assim que a consequência no versículo 14, que diz no capítulo 4 de Atos, verso 14, que crescia mais e mais a multidão de crentes. Então, era para isso que servia os sinais antigamente, para que se crescessem por meio dos sinais aqueles que haveriam de crer no Evangelho, porque o Evangelho era algo novo. Mas agora o Evangelho já foi totalmente instituído pelos apóstolos, por Cristo, pelos apóstolos. Como diz Paulo, tudo já foi fundamentado. Então, para que servem os sinais se nós já temos o fundamento, que é a Escritura? Então, nós não necessitamos mais dos sinais para crer no Evangelho. Não que Deus não possa fazer. Eu quero deixar isso bem claro. Deus continua com o mesmo poder de curar, de restaurar, de ressuscitar. Ele faz se Ele quiser. Mas isso não está restrito ao nosso desejo, à nossa vontade, e sim à vontade de Deus. Então Ele faz como quer, quando quer e se Ele quiser. Por isso, nós devemos entender que os milagres que estavam acontecendo aqui pelo apóstolo foram milagres que aconteceram para a salvação, para que outras pessoas pudessem crer no Evangelho. Outra situação que acontece é que Pedro evangelizou a muitos. Veja a evidência de restauração no apóstolo Pedro. Ele proclama o Evangelho de Cristo, conforme diz Atos 8:25. Olha o que diz o texto. Atos 8:25. Mais uma vez, aqui está Pedro e João pregando o Evangelho, foram visitar os crentes lá em Samaria. E nessa oportunidade, quando eles estão retornando da cidade de Samaria, diz o texto de Atos 8:25, eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Veja, Pedro sendo usado para pregar o Evangelho de Cristo. Somente os restaurados é que pregam o Evangelho de Cristo. Somente aqueles que são restaurados por Cristo são autenticados a pregar o Evangelho. Por quê? Porque demonstram, de fato, a verdadeira restauração das suas vidas. Como alguém vai testemunhar do Evangelho se continua com a velha vida, se continua fazendo as mesmas coisas de outrora? Nada mudou na vida da pessoa. Como esta pessoa pode ser uma testemunha viva do Evangelho se ela não demonstra transformação, se não há um antes e um depois? Se não há uma transformação, e eu me refiro à transformação interior, porque há muitas pessoas que mudam o jeito de se vestir, mudam o penteado, muda, enfim, o seu aparato externo, mas não são transformados no coração. Continua com um coração amargurado, um coração que carrega mágoa, um coração um coração duro, continua maltratando o cônjuge, continua maltratando os filhos, continua sendo grosso, sendo ignorante. Quantas pessoas que dizem ter a restauração de Cristo, mas apenas por fora, apenas de aparência, apenas de fachada, não mudaram as suas vidas por dentro. A restauração do Evangelho produz uma transformação de dentro para fora. Então, essa transformação nos autentica a evangelização. Porque quando eu falar de Cristo para alguém, este alguém vai ouvir com propriedade. Ora, quem está falando? Alguém que de fato foi restaurado por Cristo. Não estou aqui invalidando o poder da palavra de Deus, porque por si só o Evangelho pregado é suficiente para salvar todo aquele que crê por meio da palavra. Mas é bem verdade que nós precisamos ser testemunhas vivas e nosso testemunho deve ter coerência com a própria palavra de Deus e vice-versa. Então, nós precisamos entender que Pedro foi usado por Deus na evangelização e isso demonstra também a sua restauração por meio de Cristo. Mais uma vez, Pedro foi usado por Deus para curar outro paralítico, chamado Enéas. No capítulo 9 de Atos, versículo 34, diz o texto: disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Veja, um homem que tinha há muito tempo que ele estava com esta doença, né?
ele era paralítico, havia 8 anos que jazia na cama. Ele havia 8 anos que estava sofrendo com a paralisia. Pedro então foi convidado para poder visitar Enéas. E quando Pedro visita Enéas, então ele vai lá e diz essas palavras: Jesus Cristo te cura, levanta-te. E naquele mesmo instante, Pedro foi usado para curar a vida daquele homem. Mais uma vez, Pedro é usado por Deus não apenas para curar Enéas, mas um pouquinho à frente nós encontramos Pedro sendo usado para ressuscitar Dorcas, uma senhora, diz o versículo 36, uma discípula por nome Tabita, cujo nome que quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas esmolas e pelas boas obras que fazia, e diz o texto que ela adoeceu a ponto de morrer. E quando levaram essa notícia ao apóstolo Pedro, Pedro estava ali, diz o versículo 38, e enviaram e chamaram Pedro para que ele fosse até lá. E quando Pedro chega àquele lugar onde Dorcas está, viu e encontrou as mulheres chorando. E nesse momento em que Pedro pede para que todos saiam, verso 40, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Veja aqui, mais uma vez, o apóstolo sendo usado para ressuscitar uma pessoa. E aí nós vemos outros atos. Nós vamos encontrar, por exemplo, Pedro sendo usado para a conversão da família de Cornélio, um centurião romano. Pela primeira vez, Pedro prega para um gentio e a casa toda, a família toda se converte. Nós encontramos isso, por exemplo, em Atos capítulo 10, verso 44. Eu vou correr um pouquinho porque eu quero finalizar com a epístola de Pedro. Mas nós encontramos outra evidência também. Quando Pedro dirige o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio que acontece na história da igreja, o Concílio de Jerusalém, é dirigido por Pedro também e os demais apóstolos. Quando o grande debate acontece, é o apóstolo Pedro, então, que toma a palavra, mostrando aqui a sua liderança, a sua autoridade. Veja que Pedro sabe e tem a convicção do que está fazendo. Veja os impactos da restauração de Cristo na vida do apóstolo. Isso você encontra no capítulo 15, verso 6, do livro de Atos. Agora eu quero encerrar chamando a sua atenção para irmos lá para a epístola que Pedro escreve. Nessa epístola, Pedro deixa claro as evidências da sua restauração, só que agora aconselhando a igreja, aconselhando aqueles irmãos que eles chamam dos forasteiros da dispersão, que eram os irmãos que estavam pregando o evangelho, dispersos por conta de vários fatores como perseguição, dispersos porque estavam cumprindo a missão de pregar o evangelho tanto na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então Pedro escreve a estes crentes agora dizendo de forma literal da sua experiência em poder ser restaurado por Cristo. E ele diz isso no capítulo 1, no versículo primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3, quando ele diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Veja Pedro usando palavras importantes. Ele nos regenerou, ou seja, ele nos gerou de novo. Nos gerou de novo. Isso fala da velha vida que ele tinha e que agora foi gerado de novo uma nova vida nele. Nos regenerou para uma viva esperança. Aqui ele nos arremete à esperança que ele não teve, juntamente com seus amigos apóstolos, quando eles estavam trancafiados numa casa e souberam que Jesus havia morrido. Então eles se trancaram numa casa, estavam sem esperança, incrédulos de que Jesus haveria de ressuscitar. Agora este Pedro que outrora, sem uma restauração, incrédulo, sem esperança, agora está escrevendo aos crentes, mostrando que foi restaurado. Quando ele diz, ele nos regenerou para uma viva esperança. A esperança é viva
mediante, ou seja, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Foi isso que aconteceu com ele. Quando ele viu Jesus Cristo ressuscitado, então a sua esperança reviveu. E é sobre isso que ele fala aqui. Ele nos chamou para uma viva esperança. Ele então mostra claramente que ele agora possui, após ser restaurado, ele possui uma viva esperança. Assim, todos aqueles que são restaurados por Cristo e pelo Evangelho possuem uma viva esperança. Então, você e eu não podemos cair no desespero das circunstâncias que nos acometem no nosso mundo externo. Nós precisamos confiar nesta palavra quando Pedro diz: nós fomos chamados para uma viva esperança. A esperança do mundo já morreu há muito tempo, mas a esperança daqueles que estão em Cristo sempre é viva. Ela está viva. Por isso, meu amado irmão, a nossa esperança é viva no Senhor. Segundo, Pedro prova da firmeza de Deus em sua vida. Ainda no capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 10, o apóstolo Pedro mostra a evidência dessa restauração, quando ele diz aos irmãos o seguinte, versículo 10, do capítulo 5 da primeira epístola. Ele diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Veja um processo aqui que Pedro fala. Ele haverá de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Essas palavras são importantes para aquele que negou Jesus e agora está dizendo que foi restaurado. E nesta restauração, Pedro diz: eu também fui aperfeiçoado, eu tenho sido firmado, eu fui firmado no Senhor, eu fui fortalecido e fundamentado. Assim ele espera que todos aqueles que de fato passaram por uma restauração em Cristo, pelo Evangelho, pelo poder do Senhor, eles possam viver uma vida em aperfeiçoamento, mantendo a sua confissão firme diante de qualquer circunstância, fortalecendo-se sempre no Evangelho, na fé, e sempre fundamentado, firme. É o que se espera daqueles que de fato são eleitos, daqueles que de fato sofreram impactos da restauração de vida dentro do seu interior, no seu coração. Da mesma forma, em último lugar, nós encontramos aqui mais uma prova evidente da restauração do apóstolo Pedro, quando ele cumpre fielmente a vontade de Cristo, quando ele termina na sua segunda epístola, no capítulo 1, nos versos 13 a 15, dizendo o seguinte, 2 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 15, ele diz assim: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertando-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Jesus havia revelado a Pedro que ele haveria de morrer por conta do Evangelho. E aqui ele está lembrando: eu não vou deixar de lembrar a vocês aquilo que eu já vos anunciei. Todas essas coisas eu vou ser fiel. E diz o versículo 15, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pedro não apenas prova da restauração de Cristo em sua vida, como ele manifesta, ele deixa isso evidente às pessoas, ao mundo de então. Pedro mostra que ele deseja o mesmo em nossa vida. Meus amados irmãos, dessa mesma forma que nós vemos os efeitos da restauração do Senhor Jesus na vida do apóstolo Pedro, fazendo dele um apóstolo poderosamente usado, frutífero na obra do Senhor, nós percebemos que dessa mesma obra de restauração, essa mesma obra deve estar acontecendo também em nossa vida. De modo que, se de fato Cristo nos restaurou e tem nos restaurado, nós devemos
evidenciar isso de forma prática e coerente com a nossa vida. Não dá para dizermos ser cristãos e seguirmos a Cristo se nós não obedecermos a sua palavra e tornarmos isto evidente em nossa vida com frutos. Frutos de justiça, fruto de arrependimento. Quais são esses frutos? Esses frutos são evidentes quando nós andamos no Espírito, diz o apóstolo Paulo. Andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Então, quando nós andamos no Espírito, e como é andar no Espírito? Quando nós praticamos o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Então, quem anda no Espírito e quem está cheio do Espírito Santo é aquele que muito está cheio do fruto do Espírito Santo. E evidencia isso no seu modo de viver, no seu estilo de vida, na sua maneira de agir. Não dá para se desculpar diante daquele velho e aquela velha desculpa de dizer assim, eu nasci assim e sou assim e ponto final. Ora, se de fato alguém se desculpa dessa maneira, é porque ainda não foi restaurado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele acha que houve uma mudança na sua vida, mas não foi. Olha, meu irmão, se de fato Jesus transformou e restaurou a nossa vida, nós devemos nos contentar em reconhecer que nós somos falhos e que precisamos estar em constante transformação. Nós somos errados e falhos e precisamos sermos transformados diariamente. Uma conversão diária é muito importante em nossa vida. Reconhecendo os perigos do nosso próprio pecado e cobiça, nós reconhecemos a necessidade de nos livrar deles. E dia após dia caminharmos em as evidências de uma nova vida que nós temos em Cristo devem ser vividas em nós e testificadas diante das pessoas dia após dia. Este era o desejo do apóstolo. Por isso que ele encerra a sua epístola dizendo, no último versículo da segunda epístola, no capítulo 3, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Meus amados irmãos, esse é o desejo do Senhor, que ao restaurar a vida de Pedro, ele possa também restaurar a nossa vida. O Senhor é poderoso para mudar a sua vida. O Senhor é poderoso para nos livrar de vícios, para nos livrar de pecados costumeiros. O Senhor é poderoso para nos livrar de toda e qualquer circunstância que nos afasta dele. O Senhor é poderoso para restaurar o nosso coração. Você que não consegue perdoar, você que não consegue lidar com os seus relacionamentos, você que não consegue, de repente, tratar com aquele funcionário, com aquela pessoa da empresa, você que não consegue lidar com os seus amigos, com os seus familiares, você que está aborrecido com a sua vida, você que está sofrendo com você mesmo. Ei, a crise às vezes está dentro do seu coração. Por quê? Porque há uma necessidade de sermos restaurados. Há uma necessidade de sermos curados dentro da gente. Há uma necessidade de sermos tratados como Pedro foi tratado frente a frente com o Senhor. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Olha, guarde essa palavra no seu coração. Nunca é tarde. Como diz a canção do grupo Logos, nunca é tarde. Saia da escuridão. Há novo dia, nova manhã. Assim diz a canção. Vamos confiar na restauração do Senhor Jesus. E eu quero cantar essa canção, encerrando esse momento da mensagem. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar que o mundo me tem preparado, sei privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí
conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus braços fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Mais uma vez, é claro. Nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Com Cristo há sempre uma oportunidade de nós sermos restaurados a cada dia e a cada instante. Nós estaremos encerrando e esta música nos faz lembrar aqui o Grupo Logos, o nosso irmão Paulo César, que perdeu a sua querida esposa Nilma nesta semana. Que o Senhor esteja confortando e consolando toda a sua família para a glória do Senhor. Nós estaremos neste momento fazendo a oração do nosso Senhor, a oração do Pai Nosso. Mas nós queremos agradecer a sua presença aqui, participando conosco, ligadinho do culto de oração e estudo da palavra. E até quarta-feira que vem, se Deus assim permitir. Vamos fazer a oração do nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até domingo, às 9h30 e à noite, às 18 horas. Contamos com todos. Compartilhe este culto de oração. Obrigado a todos os nossos irmãos lá de Aracaju, lá de Sergipe, Pernambuco, Brasil, São Paulo, Rio. Os irmãos estão acompanhando aí. Deus abençoe a todos vocês no Brasil e no mundo. E até o próximo culto, se o Senhor permitir. Compartilha e abençoa outras vidas em nome de Jesus.